Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e nesse vídeo nós vamos estudar a convecção natural em placas horizontais e inclinadas, né? Tem um vídeo aqui sobre a situação de placas verticais, né? Vai estar ali na descrição do vídeo. Vocês podem, esse vídeo é uma complementação, né? Uma continuação do que acontece quando a gente tem placas que não estão exatamente verticais, né? Que também é bastante comum. Então, quando a gente tem uma placa que está inclinada, né, a gente tem uma complicação que é a seguinte, né? Eu vou desenhar aqui do lado uma placa que seria vertical, né? Então, vamos supor uma placa aquecida, né? Então, a sua temperatura de superfície é maior e a temperatura tem infinito. Então, o que que acontece? Vai se formar aqui uma camada limite. Uma camada limite assim, né? Supondo que os dois lados da placa estão expostos ao mesmo ambiente, né, ao mesmo fluido, com a mesma temperatura, né, o problema é totalmente simétrico. Quando a placa é inclinada, né, e uma placa quente seria o que está mostrado aqui, né, nessa figura C aqui. Então, o que acontece? Um lado da placa, né, o lado mais voltado para baixo, né, e a gravidade está agindo nesse sentido, vai se formar aqui uma camada limite. Mas nesse lado aqui, né, vai ter essa separação aqui, esse efeito, porque o empuxo é no sentido vertical, né, não tem nada que tem a viscosidade, né, que faz com que a camada limite queira se aderir à placa, mas vai chegar uma hora onde a camada limite vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, o empuxo vai puxar ela para cima, né? E esses efeitos aqui são muito difíceis de modelar, tá? Para essa situação aqui, o que é essa situação aqui? Então, é o lado inferior de uma placa aquecida. É a mesma coisa que essa situação aqui, né? Só que a gravidade. Então, vou colocar assim, né, o lado inferior de placa aquecida, né? A gravidade, ela tem que ser substituída pela gravidade vezes o cosseno desse ângulo aqui, né, que é a componente que está realmente vertical, tá? Então, todas aquelas correlações de placa vertical se aplicam aqui, nesse caso. E é a mesma coisa para o lado superior de uma placa resfriada. Né, que é esse caso aqui. Então, se a placa está resfriada, né, ela está numa temperatura mais baixa que a temperatura ambiente, né, a temperatura do fluido, então a camada limite é descendente, né? E daí vai ser o contrário, a parte de cima da placa, né, vai se formar uma camada limite, mas você tem que levar, né, a componente na direção x da gravidade mesmo, né? E a parte de baixo vai ter aquele efeito, né? A camada limite vai escoar inclinada, só que a gravidade está agindo bem para baixo, né? Então, a partir de um certo momento, né, a gravidade vai puxar, né, o fluido da camada limite. Então, esses efeitos aqui, eles são muito difíceis de preverem e não tem correlações confiáveis para fazer em cima disso, tá? Então, a gente só consegue analisar assim, de fato mesmo, né, essa situação aqui, tá? Bom, qual que é o limite da placa ser inclinada? Ser uma placa horizontal, né? Que é mais ou menos o que está colocado aqui. Quando a inclinação é 90 graus, né? Então vai ficar inclinado. Você precisa considerar também, né? Se é o lado superior e é o lado inferior, tá? E aqui tem uma figura que é mais fácil de ilustrar isso, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma placa fria.
Se o fluido está mais quente, né, o fluido vai tender a descer, né, a temperatura aqui é menor, então você vai ter esses efeitos aqui, né, o escoamento é sempre no sentido descendente. Só que depende se a placa está virada para cima ou para baixo, né. Então aqui, por exemplo, é o lado superior de uma placa fria. Aqui a placa fria está voltada para baixo, né? O fluido ele está em contato com o lado inferior dessa placa. Então aqui o escoamento é assim, né? Porque o fluido está quente, vai subir por empuxo, quando ele encontra a placa fria, ele vai descer, tá? Se a placa for quente, é tudo o contrário, né? Se o que você está analisando é ao lado superior, é esse movimento aqui, que é muito simétrico, né? E se for o lado inferior, é esse aqui, que é simétrico também. Então, a gente tem dois grupos de correlações. Esses grupos aqui, tá, é o lado superior de uma placa quente, que é isso aqui. Né? O fluido está em contato com a parte de cima de uma placa quente. Ou o lado inferior de uma placa fria, que é essa situação aqui. Tá? É a mesma correlação para os dois problemas, porque o problema é igual, né? Só é simétrico. Tá? Então, a gente tem duas correlações, tá? Dependendo aqui da faixa do Rayleigh. Tá? E essas outras situações aqui, o que, que é? É a superfície inferior de uma placa quente, que é essa aqui. Ou a superfície superior de uma placa fria, que é essa aqui. Tá? Então, a gente tem outra correlação aqui. Tá? Então, você tem que sempre analisar, né, se a placa está fria ou quente e se o fluido está em contato com o lado superior ou o lado inferior, né? Porque os escoamentos vão ser diferentes, tá? Tem um detalhe, o comprimento característico que aparece aqui, ele é definido de maneira especial, né? Ele é a área da placa pelo perímetro, tá? Então não é nenhuma dimensão em particular aqui, tá? Tem que pegar essa razão. Bom, a melhor maneira da gente entender é resolver um exercício. Então, um exercício bem bom para a gente comparar essas diferenças, né? Então, fala que o escoamento de ar através de um longo duto de ar-condicionado com formato quadrado e 0,2 metros de lado mantém a sua superfície externa a uma temperatura de 10 graus Celsius. Se o duto na posição horizontal não possui isolamento térmico e está exposto ao ar a 35 graus Celsius no porão de uma casa, qual que é o ganho de calor por unidade de comprimento do tubo? Tá? Então, bem interessante esse problema porque mistura o conceito de placa vertical e placa horizontal. Quer ver? A gente vai pegar aqui, então, tem um duto quadrado, né? E ele fala que a superfície está a 10 graus Celsius. Então, essa superfície aqui está a 10 graus Celsius, né? E ele tem um determinado comprimento aqui. Tá? Esse lado aqui, né, é o lado que ele está chamando ali, um H, vamos colocar. Então, H é 0,2 metros, né? E o comprimento não interessa porque a gente quer por unidade de comprimento. Tá? E aqui o T infinito está a 35 graus Celsius. Bom, então, nesse caso, vai ter 4 contribuições para a perda de calor. Nós vamos desprezar os efeitos de radiação, tá? E os efeitos de convecção forçada, né? Nós vamos só calcular por convecção natural. Então, existem, na verdade, 3 grupos de situação. Existem essas paredes aqui, né? E do outro lado também, né? São 2 placas verticais, tudo simétrico, né? Daí existe essa parede aqui, de cima, e existe essa parede aqui de baixo, tá? Então,
a troca de calor por unidade de comprimento, vamos colocar assim, é a troca de calor por unidade de comprimento do topo, que é o que eu desenhei em rosa aqui em cima, mais a troca de calor da base, que é essa linha aqui em azul, mais 2 vezes a troca de calor das laterais. Tá? Troca de calor total. Tá? Bom, como é que eu consigo calcular agora essas trocas de calor? Daí eu vou ter 3 situações diferentes de convecção natural, né? Vamos fazer um outro modelo aqui. Então, essas trocas de calor aqui do topo. Vamos desenhar primeiro. Vou desenhar em rosa, né? Que era o que eu estava desenhando. Trocas de calor do topo. Né? Isso aqui é um H médio no topo, vezes a área, só que a área por unidade de comprimento, né? Então vai dar o lado. Né? Esse lado, aliás, eu chamei de H, né? A área aqui é esse H vezes o comprimento, né? Mas é por unidade de comprimento. TS menos T infinito. É a mesma coisa, só que vamos esclarecer, né? O que situação é essa? Isso aqui é uma placa horizontal. A placa está mais fria do que o ambiente e o ambiente está em contato com a parte superior, né? Então, esse H aqui, né, ele é correspondente ao lado superior de uma placa fria. Tá? Então, qual que é o comprimento característico? Vamos colocar aqui um L estrela. O comprimento característico é a área sobre o perímetro, né? Que é o que eu coloquei aqui. Então, qual que é a área? É H vezes L sobre o perímetro. O perímetro é 2 vezes H mais L, né? Onde nós podemos assumir que o comprimento é muito maior do que esse lado, né? É um tubo muito comprido. Então isso aqui vai dar mais ou menos HL sobre 2L, né? O L mais H, o H não vai fazer diferença nessa soma, né? Então isso aqui vai dar H sobre 2. Tá? Então, esse comprimento, esse coeficiente, né, vai ser o Nusselt do topo vezes o K do fluido sobre H sobre 2. Tá? E qual que é o Nusselt do topo? É o lado superior de uma placa fria. Tá? Então vamos voltar aqui. O lado superior de uma placa fria é esse aqui. Tá? Então, Nusselt do topo. Tá? É essa expressão aqui de baixo. E as propriedades, né, elas têm que ser todas calculadas na média, né, que vai dar 22 graus Celsius e meio, mais ou menos, né? Então, propriedades ATF, que é T infinito mais TS sobre 2, que dá 22 graus Celsius e meio, né? 45 por 2. Tá? Vamos analisar agora as outras situações, tá? Então, a lateral é uma placa vertical, né? Então, para
a lateral vai ser o H lateral. A área por unidade de comprimento é o próprio H, né? E aqui TS menos T infinito, onde o HL é o Nusselt lateral, que é de uma placa vertical. Então, isso a gente pode ver no vídeo anterior, tá? A descrição está ali embaixo. O K pelo comprimento. E aqui o comprimento é a altura da placa mesmo, tá? Então, cuidado, né? Cuidado que os comprimentos são diferentes, tá? Por causa da relação. E o topo, aliás, a base, que é o que falta, né? Então, a base é um H da base, novamente, H TS menos T infinito, né? Onde esse H da base vai ser o Nusselt da base K. O comprimento característico agora, de novo, é H sobre 2, porque é a área sobre o perímetro, né? Uma placa horizontal. E agora a placa está fria, só que o ar está em contato com a parte inferior. Então, é o lower surface of a cold plate, né? O lado inferior de uma placa fria, tá? Então, a gente tem que escolher uma dessas correlações aqui baseado no número de Rayleigh, tá? Se ele for menor ou maior do que 10 na 7, tá? Então, aqui seria o Nusselt da base, certo? Bom, assim como eu fiz no outro vídeo, eu vou resolver isso usando Python aqui só para facilitar os cálculos, tá? Então, uma breve explicação novamente. Eu peguei uma tabela de propriedades do ar e eu fiz uma regressão polinomial, né, para o volume específico, o calor específico, a viscosidade, a condutividade. Tá, eu peguei ali os valores da tabela e ajustei uma curva, né, fiz uma regressão polinomial, né, usando o aprendizado de máquina. Tá? Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, tá? Vocês podem colocar ali nos comentários. Eu estou pensando mesmo em gravar um vídeo sobre isso. Mas aceitem que isso aqui é a mesma coisa que ir numa tabela, tá? Só facilita os cálculos. Então, eu implementei, né, essas funções aqui, tá? Só copiei, né, os valores aqui, tá? Então, né, o coeficiente vezes a temperatura, mais o coeficiente vezes a temperatura ao quadrado, tá? Como está colocado aqui. O que está faltando aqui são algumas grandezas derivadas. Por exemplo, o nu, né, o Ni, que é a viscosidade cinemática. Né? Isso é viscosidade dinâmica sobre densidade, que é a mesma coisa que viscosidade vezes volume específico. Né? A mesma coisa para a difusividade, né? K vezes V sobre Cp, né? E o Prandtl. Tá? Então, aqui a gente tem a correlação de placa vertical, tá? Que está explicada no vídeo anterior. Aqui a gente vai ter agora as correlações que eu coloquei ali. Então, o lado superior de uma placa fria, que seria o nosso topo, né? E o lado inferior de uma placa fria, né? Que seria a nossa base, tá? Então, é só essas correlações aqui, pessoal. Tá? Né, os coeficientes aqui estão todos copiados, né? E aqui, para esse caso, eu tenho que fazer o teste, né? Se o Rayleigh é menor do que 10 na 7 ou não, tá? Então, o que a gente tem? O nosso H tem que ver aqui os valores. O nosso H é 0,2 metros, né? O nosso TS é 10. O nosso T infinito é 35, né? Então, o nosso TF é essa média. Então, TS mais T infinito. Né? Só que eu vou colocar aqui em Kelvin, porque as correlações que eu coloquei ali são todas em Kelvin. Né? Até coloquei aqui. Né? 0,002793 vezes a temperatura em Kelvin. Tá? Foi a maneira que foi feito esse ajuste. Tá, então vamos ver o que a gente precisa. Precisa do... Então vamos calcular aqui o Nusselt do topo.
Tá? Vamos por partes, as mesmas partes que eu escrevi ali. Né? O Nusselt do topo, né? Para calcular o Nusselt eu vou precisar do Rayleigh e do Prandtl. Né? Então, vamos calcular as propriedades. O beta é 1 sobre TF. A gravidade é 9,81. O ΔT é TS, aliás, em módulo, né? T infinito menos TS. O comprimento característico para esse caso é H sobre 2. Aí eu vou precisar da viscosidade cinemática. Então, vou pegar aquela expressão e vou avaliar na temperatura de filme, né? E vou precisar da difusividade. Então, com isso eu consigo calcular o Rayleigh, que é G vezes beta vezes ΔT, vezes o comprimento característico ao cubo, sobre nu vezes alfa. Preciso do Prandtl também, que tem uma função ali, né, calcular nessa propriedade, nessa temperatura, né? Então, o meu Nusselt do topo, o que é? O topo é isso aqui, né? É a superfície superior de uma placa fria. Tá? Em função do Rayleigh e do Prandtl. Daí o meu HT vai ser o Nusselt do topo vezes o K dividido pelo comprimento característico. Só que aqui eu preciso calcular o K. Então, esse dá o HT. Bom, para os lados, o meu Nusselt lateral vai ser o Nusselt vertical aqui. Né? Só que aqui, cuidado, né? O Rayleigh é diferente. Né? O Rayleigh lateral, né, vai mudar o comprimento. Né? Então, aqui em vez de LC, é o próprio H. Tá? Então, tem que tomar cuidado. E as propriedades são as mesmas, né? Porque as temperaturas são todas iguais. Aqui, o H lateral é o Nusselt lateral vezes o K sobre o H. Tá? Que é o comprimento característico dessa situação. Para o Nusselt agora da base, né, seria essa situação aqui. E agora eu vou usar o Rayleigh original, né, aquele Rayleigh que eu calculei para outra situação. E vou copiar essa expressão aqui e calcular. Então, aqui o H da base é o Nusselt da base, o K é o mesmo, o comprimento característico dessa situação é a mesma da situação da placa de cima. Tá? Não é da placa lateral, né? Isso é diferente. Então, o meu calor, a área por unidade de comprimento é o H, né? Então, eu vou conseguir somar os Hs, né? Isso aqui vai dar H do topo, mais 2 vezes o H lateral, mais o H da base, vezes o H, vezes o ΔT. Tá? E esse calor, então, dá 85,9 watts por metro de tubo. Tá? Então, vocês percebam, né, misturando várias situações, bem interessante. Né? Cuidado com as definições. Né? Então, eu tive que prestar atenção qual que é o comprimento característico, né? Qual que é a temperatura que tem aqui as propriedades, né? Qual que é a orientação da placa. Tá? Então, tem que analisar o problema com calma.